Bom dia, meus amores. Desculpa estar decepcionando vocês, mas hoje não vai ter a nossa clássica oração inicial do nosso amigo Iago, porque ele tá tendo que fazer repouso, né? Poupar a voz porque arrancou um dente. Mas ele tá vivo, graças a Deus, e semana que vem tá aqui com a gente fazendo prova. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a cultura de celebridades e o consumismo. E é isso, tio Kisses. A indústria cultural é um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados, devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. Essa expressão foi citada pela primeira vez no livro, abre aspas, Dialética do Esclarecimento, fecha aspas, que foi escrito por dois sociólogos alemães, que eram o Theodor e o Marx. Segundo Marx e o Theodor, a produção de livros, filmes, músicas e alguns outros artigos culturais de maneira padronizada também contribuiu para perpetuar a ideia de que a felicidade pode ser conquistada através do consumo de bens e serviços. O termo indústria cultural surgiu em resposta à concepção de que o uso das tecnologias na área cultural levaria as peças a uma quantidade maior de pessoas, democratizando o acesso à cultura. Ou seja, seria uma forma de incluir os indivíduos, compartilhando o conhecimento necessário para que se tornassem livres e capazes de pensar de maneira crítica. Porém, as peças culturais produzidas e difundidas em massa acabaram perdendo a essência questionadora presente em artigos culturais únicos, propondo ideias preconcebidas em vez de elementos para reflexão. Atualmente, a expressão indústria cultural tem sido usada para se referir em grandes corporações que produzem e distribuem produtos de entretenimento para o cinema, televisão, rádio, internet e entre outros meios. A origem da indústria cultural surgiu no contexto da Escola de Frankfurt, uma vertente que estudou a teoria social e a filosofia. Ela recebeu esse nome por estar associada a filósofos do Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, localizado na Alemanha. Marx e Theodor foram fundadores e membros ativos do grupo que reunia os pensadores que se baseavam nas reflexões de Karl Marx, mas que foram além das ideias comunistas. A Escola de Frankfurt teve início nos anos de 1920 e enfrentou as turbulências durante o período pré-guerra na Alemanha, quando seus integrantes se mudaram para Genebra, na Suíça, e em seguida para os Estados Unidos. Para seus membros, o fracasso do nazismo na Alemanha e do socialismo na União Soviética revelaram a necessidade de um sistema diferente, que não recorresse ao domínio da população para promover o desenvolvimento. Diante das mudanças sociais e também das políticas do século XX, eles combinaram as formulações marxistas com outras linhas de pensamento, querendo existir um sistema alternativo ao capitalismo e socialismo. Pautado por mudanças sociais e ações, esse caminho levaria ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Fundamentada na lógica capitalista, a indústria cultural busca por maneiras de obter e aumentar o lucro. Quando aplicada a um meio cultural, essa lógica pede uma padronização nas obras produzidas, a fim de que atendam ao gosto do maior número possível de pessoas. É o que acontece, por exemplo, quando uma banda ou estilo de música faz sucesso e, em seguida, surgem vários outros grupos e canções semelhantes. Já que a fórmula da primeira banda ou música deu certo, a ideia é repetir esse caminho para aumentar a popularidade e o consumo das canções pelo público. Outros propósitos menos evidentes da indústria cultural são a dominação de classes e a imposição dos ideais da elite. Especialistas explicam que a indústria cultural desconstruiu o conceito iluminista de que a razão conduziria os seres humanos ao progresso contínuo, incluindo a sua liberdade. No entanto, a ideia se popularizou
foi a instrumental que busca a dominação da natureza interior do homem e da sociedade, resultando em indivíduos alienados. Desse modo, a cultura se tornou uma mercadoria a serviço daqueles que dominam os meios de produção e principalmente de distribuição. Serve ainda para controlar as massas, difundindo a visão de mundo e os preconceitos das elites que, historicamente, prezam pela manutenção de sua riqueza e do capitalismo financeiro. Esse domínio é feito de modo sutil, disfarçado em produtos de entretenimento que promovem um estilo de vida consumista. Conforme a teoria da indústria cultural, o consumismo e a valorização de coisas materiais acima de outras qualidades sustentam o capitalismo e impedem que a classe trabalhadora consiga de fato ser livre. A ideia é que ela sempre mantenha um desejo pelos bens de consumo, ainda que não necessite deles para sobreviver. Massificação de produtos culturais. A indústria cultural procura levar sua produção para grupos cada vez maiores. Assim, ela promove a massificação de obras culturais que, em sua origem, ficaram restritas às elites. Esse atributo não é de todo ruim, já que a produção em geral consegue acesso a diferentes formatos culturais. No entanto, é comum que a indústria cultural não promova novos conhecimentos entre as massas, mas simplesmente adapte suas produções para incentivar o consumo. Por isso, estudiosos do tema criticam essa massificação, alegando que ela resulta em perda de qualidade das peças culturais. Mercantilização da cultura. Na busca por lucro, a premissa mais básica do sistema capitalista, a indústria cultural torna obras em mercadorias que podem ser consumidas pelas massas. A cultura perde, então, seu valor objetivo para receber um preço em dinheiro. Fetichização dos produtos culturais. Não sei se é assim que fala essa palavra, mas qualquer coisa você me corrige, Jorge. A fim de impulsionar o consumo de suas mercadorias, a indústria cultural os transforma em fetiches, ou seja, em objetos de desejo para o público. Repare, por exemplo, que estar por dentro dos filmes e séries populares, bem como das músicas e livros em alta, confere prestígio às pessoas. Dessa forma, as peças culturais deixam de ser adquiridas por sua beleza, por proporcionar reflexão ou conhecimento, e passam a ser compradas para a reafirmação e status. Simplificação. Bom, os produtos da indústria cultural não têm a reflexão como meta, mas sim a disseminação de valores das classes dominantes. Portanto, são simplificados ao máximo para corroborar essas ideias na mente da população. Em vez de favorecer a formação de pensadores, essas mercadorias disseminam conceitos, produtos, clichês para manter o máximo de pessoas alienadas ao sistema. Indiferentes e alheias aos problemas sociais, as massas permanecem conformadas com sua situação atual, sem motivação ou argumentos para contestar injustiças. Agora vamos entender um pouquinho sobre a relação entre a indústria cultural e a cultura de massa. Bom, ao promover a massificação e a transformação da cultura em mercadoria, a indústria cultural fomentou o surgimento da cultura de massa. Junto aos meios de comunicação, ela sustenta a veiculação da cultura de massa, que é direcionada para o consumo pelo máximo de pessoas possível em todas as esferas sociais. Ambas têm o mesmo propósito: padronizar valores, hábitos e tradições em favor de um estilo de vida consumista e, por vezes, desconectado da realidade e incapaz de questioná-la. Agora, falando um pouco sobre as consequências da cultura de massa, nós temos como influência o surgimento das tecnologias no século XIX, pois, a partir disso, a cultura de massa desenvolveu-se ofuscando outros tipos de culturas anteriores e alternativos a ela. A chegada da cultura de massa acaba submetendo as demais expressões culturais a um projeto comum e homogêneo, ou pelo menos pretendem essa submissão. E essa homogeneização cultural considera estranha qualquer manifestação cultural que não incentive o consumo exacerbado de bens
e serviços. Com outras palavras, a cultura de massa pode levar a um empobrecimento cultural entre as camadas mais numerosas da audiência, que tem pouco acesso a meios alternativos de informação e entretenimento. Bom, a cultura de massa tem como objetivo enraizar algo na sociedade, e isso acaba gerando em grande parte da população a vontade de consumir, pois em meio a este mundo tecnológico onde nos são oferecidas diversas ofertas diárias, a vontade de consumir aumenta, pois se estamos assistindo TV, navegando na internet ou até mesmo ouvindo uma rádio, são impostos a nós anúncios e propagandas de marcas, restaurantes, roupas e etc., que nos fazem querer comprar aquilo. Hoje em dia, a relação entre o consumismo e a cultura de massa se dá, em grande parte, devido às celebridades, sejam elas artistas de cinema, apresentadores de televisão ou até mesmo influencer, que são as pessoas que têm milhares de seguidores nas redes sociais. E essa relação tem total influência na parasocialidade, que é a relação entre a celebridade ou influencer com o povo que o assiste. Pois nós nos apegamos muito às roupas que vestem, os produtos que eles usam e até mesmo os restaurantes que eles frequentam. E querendo ou não, isso é exatamente o que as marcas procuram, que você passe a consumir o que aquelas pessoas estão usando, o que aquela celebridade está usando, que a imagem dela passa a ser o padrão que você queira seguir para que a marca seja mais propagada e mais vendida. Dados comprovam que 76% dos produtos consumidos têm correlação com quem está vestindo. Então as marcas, as grandes marcas, elas pegam isso e colocam celebridades e influencers para divulgarem a sua marca nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a rede social fenômeno para alcançar novos patamares quando as celebridades promovem marcas em suas contas pessoais, pois elas atingem o público específico que aquela marca deseja atingir. E isso acontece pelo padrão que é imposto pela sociedade. Ou seja, para que você esteja no estilo, para que você esteja com o corpo perfeito, para que você não seja quadrado perante a sociedade, você tem que estar como a maioria está. E isso gera um impacto muito negativo, pois muitas das pessoas ficam descontrolados com relação ao dinheiro, esquecem da capacidade de reter informações, diminuem a autoestima por não alcançar aquele padrão inalcançável. E isso acontece pelo padrão que eles impõem à nossa sociedade. Ou seja, para que você esteja no estilo, para que você esteja com o corpo perfeito, para que você não seja quadrado, digamos assim, perante a sociedade, você tem que estar como a maioria está. E isso gera um impacto muito negativo nas pessoas, pois muitas pessoas ficam descontroladas com relação ao dinheiro, algumas outras acabam esquecendo a capacidade de reter informações, outras acabam sendo deixadas se moldarem pela forma em que eles falam e pelo que eles vestem e por onde vão, e acabam perdendo a sua autonomia. E uma característica que pega muito, principalmente uma parte da sociedade, que é as mulheres, é acabar caindo no erro de ficar se comparando. Não que isso não aconteça com homens, mas a maioria das mulheres acabam tendo problema com a autoestima ao se comparar a celebridades e influencers na internet. E isso acaba que torna a internet um ambiente tóxico e as comunicações no geral um pouco perigosas. E sobre a indústria cultural no Brasil? Bom, a indústria cultural brasileira se desenvolveu na medida em que os meios de comunicação de massa foram inseridos no contexto das pessoas e se popularizaram. Embora tenham um papel importante para a formação do pensamento crítico, mídias como jornais e revistas nunca alcançaram tanta audiência quanto o rádio, a televisão e a internet, que são os principais meios formadores da cultura de massa no país.
Para compreender o desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, é essencial ter em mente que ele foi impulsionado por governos que tinham claros interesses na difusão de ideais específicos, junto a produtos de entretenimento. Sobre os principais exemplos da indústria cultural no Brasil, mencionamos acima um dos principais produtos da indústria cultural no Brasil, as telenovelas. Inicialmente veiculadas pela Rede Globo, elas conquistaram grande audiência, em especial até a década de 2000, quando a internet começou a se popularizar aqui no país. Embora serviços de streaming como a Netflix estejam crescendo, as telenovelas continuam sendo fonte de entretenimento, disseminação de padrões e valores, principalmente entre as classes mais baixas. Esses programas representam um momento de fuga da realidade e alívio depois de um dia de trabalho estressante, além de renderem conversas sobre os personagens no dia seguinte. As novelas são difusoras de outro exemplo da indústria cultural, a música popular massiva. Fruto da cultura de massa, as canções reforçam valores estereotipados e servem para provocar diferentes sensações, desde a euforia até a tristeza e a melancolia. Fora as músicas estrangeiras vindas de nações como os Estados Unidos, música sertaneja, pagode e funk figuram entre as maiores audiências no cenário nacional, disseminadas pelo trabalho de artistas como Anitta, Luan Santana, Thiaguinho e Gustavo Lima. Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar.